A aula do dia 22/6, a gente vai verificar as leituras obrigatórias da prova da UPF de 2023, prova de inverno. A UPF tem uma tradição de manter algumas leituras e modificar somente outras, e não cobrar todas elas dentro das suas leituras obrigatórias das questões. Então, é muito possível que, apesar de vocês verificarem todas essas leituras, nem todas elas caiam, tá? E, acima de tudo, a gente tem duas leituras que são exatamente iguais, tá? Elas são exatamente iguais. As leituras que vão cair neste ano são... Tá, deixa eu abrir uma coisa para tentar mostrar para vocês antes, tá? Ai, o site do OPF tá uma carroça hoje, mas eu ia mostrar uma coisa para vocês. As leituras obrigatórias que vão cair nesse vestibular é Dom Casmurro, do Machado de Assis, que é uma leitura que está entrando nesse vestibular. Vozes Guardadas, de Elisa Lucinda, que já estava no último vestibular. Ponciá Vicêncio, que já estava no vestibular e veio do vestibular da URGS. Amor, de Capitudo, Fernando Sabino, que entrou nesse vestibular. Enquanto a Noite Não Chega, do Josué Guimarães, que já estava na prova de verão. Day Tripper, do Fábio Moon e do Gabriel Sá, que também já estava na prova de verão. E O Antigo Futuro, do Luiz Rufato, que entrou também nessa nova leva de leituras. O primeiro deles, óbvio, a gente não podia deixar de começar por ele, é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Dom Casmurro é um dos 3 livros que carrega, né, a memória e a grande margem da literatura brasileira para trazer para a gente o que é o realismo no Brasil. Dom Casmurro vai ser a última das 3 publicações, antecedido por Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, que vão trazer também como personagens homens de uma burguesia, normalmente fazendo críticas sociais através do seu próprio comportamento, e que normalmente acabam contando sempre a história da própria vida. O Brás Cubas, após morrer, resolve nos contar algumas coisas da sua perspectiva sobre a vida. A gente tem em Quincas Borba a história do Rubião, que vai ser narrada em terceira pessoa, mas que vai apresentar o processo de declínio desse personagem. E em Dom Casmurro, nós temos mais uma vez a contação de uma vida, mas dessa vez feita em primeira pessoa pelo nosso autor e também personagem, Bento Santiago, tá? Diferente das publicações da época, Dom Casmurro foi publicado já diretamente em um livro. O comum, nos anos 1800, era que as publicações fossem feitas primeiramente em folhetim, para verificar seu grau de popularidade e evitar qualquer tipo de prejuízo para as editoras que faziam publicações em grandes quantidades, nem sempre de livros que vendiam, tá? O livro tem como grande norte a história de vida do Bentinho, que sozinho resolve contar pra gente uma união das pontas da sua vida. O livro tem como foco geral a descrição dele, rápida, de uma infância, até um bom processo da vida dele, acompanhando o seu casamento e suas amizades. O livro se destacou na literatura por iniciar um grande processo. Ele fez uma quebra na literatura, que é o acordo leitor-narrador. Até Dom Casmurro, a gente compreendia que a gente sempre podia ler um livro, sabendo que a gente não tinha com o que se preocupar, sendo que a gente podia confiar no narrador. Ele tinha uma parceria com a gente não tinha preocupações quanto a isso. Porém, pela primeira vez, a gente tem um personagem que já não é mais tão confiável assim, porque as relações psicológicas dele já não são mais tão claras nem para ele, nem para a gente. O que isso quer dizer? Quando a gente diz jogo psicológico, é porque o Machado de Assis se destacou por demonstrar pra gente um pouco do que passava dentro da cabeça das personagens. A gente normalmente via na literatura uma linha tênue, em que a gente normalmente tinha apenas a visão do narrador, sendo apresentada de maneira direta diante dos fatos. Desde então, o Machado começa a pensar em algumas necessidades que a literatura tem
Dentre elas, a gente compreender por que as personagens tomam determinadas decisões. Visto isso, ele acaba apresentando para a gente os pensamentos e as relações internas que essas personagens têm. Uma informação importante que é levada a grau de intertextualidade é que o livro tem dentro dele uma alegoria à obra O Grande Otelo, do William Shakespeare, tá? Que é o quê? Em um determinado momento, o nosso personagem principal e protagonista, o Bentinho, vai ir assistir no teatro a peça O Grande Otelo e vai interpretar erroneamente o Grande Otelo. Mas a gente vai conversar sobre isso, tá? O livro em si tem como norte essa linha narrativa, tá? O foco de tudo é Bento Santiago. O Bentinho, já velho, vai dizer pra gente que estava de rolê, estava fazendo nada e resolveu escrever um livro contando a sua própria história. Ele ainda não tem certeza de que nome ele vai dar. Ele pensa em dar o próprio nome, mas ele acha um pouco arrogante. E ele também pensa em dar Dom Casmurro, porque ele tem um apelido na região, um apelido tipo de bairro, de Dom Casmurro, por ele ser ranzinza e sozinho. Bentinho vai contar pra gente que o pai dele falece quando ele tem 4 anos, e ele vivia com a mãe dele, a Dona Glória, um agregado da família, o José Dias, e mais uma tia dele que não é muito importante para a história. Um agregado era uma pessoa que vivia dentro das casas, não necessariamente pagava nada, nem fazia nada, mas ela meio que vivia ali, tá? Ela é tipo um agregado. É uma pessoa que tá ali na tua casa. Bentinho vai dizer pra gente que, após muitos problemas, Dona Glória, com medo de não vingar a sua gestação, faz uma promessa de que, se o seu filho crescer saudável e nascer bem, ele se tornará padre. Ele entrará no seminário. Os anos vão passando, mas a Dona Glória tem muito apego a esse filho e ela vai adiando esse plano. Um determinado tempo da infância do Bentinho, que vai ser o apelido de Bento Santiago, ele desenvolve amizade com uma vizinha, uma menina chamada Maria Capitolina, a qual ele carinhosamente trata de Capitu. Ela é filha do senhor Pádua, que é um homem trabalhador, mas que tem significativamente menos dinheiro que a família dele. Eles são muito amiguinhos, muito legais, muito divertidos, mas o Bentinho mostra pra gente que, em alguns trechos, a Capitu tem uma determinada malícia que ele ainda não tem. Então, às vezes, ela faz uma coisa errada e esconde. Às vezes, ela mente. Às vezes, ela foge. E isso, para ele, é uma coisa muito diferente. Ele é muito certinho. O tempo vai passando, ele e a Capitu vão se aproximando, e eles vão se aproximando, e eles vão se aproximando. E o José Dias, que é o agregado da casa, começa a ficar preocupado com isso. Ele vê que, de todo modo, o Bentinho é um menino e a Capitu é uma menina. E a aproximação deles pode não ser muito positiva para os planos da Dona Glória de colocar o Bentinho num seminário. Em um determinado dia, ele vai conversar com a Dona Glória e falar que está vendo um determinado comportamento entre o Bentinho e a Capitu e que ele está preocupado. Ela acha que não é nada, mas pede para o funcionário, para o agregado, conversar com o guri, já que os dois são homens. O José Dias vai sair para passear com o Bentinho. Eles estão numa festa, uma festa de rua, tá? Não é revoada. Eles estão numa festinha de rua, tipo um São João da rua. E ele vai dizer pro Bentinho que ele vê uns olhares diferentes entre ele e a Capitu. Que isso deixa ele preocupado. O Bentinho, sempre viajando no mundo da lua, vai dizer que não entendeu o que ele quer dizer. E o José Dias vai dizer pro Bentinho que a Capitu tem olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Isso é importante. Quem fala isso é o José Dias, tá? Ele não vai curtir muito essa história, não, porque o Bentinho vai dizer pra gente: eu não sei o que é oblíqua, mas dissimulada eu sei. E não curti. Tipo, ela tá sendo simulada comigo?
que ela tá fazendo? Ela tá me enganando? Ela tá mentindo pra mim? Não gostei. Eles vão pra casa e o Zé Dias fala com a dona Glória, diz que essa aproximação é perigosa e que o Bentinho não percebe. Bentinho fica meio chato e vai até a casa da Capitu tentar tirar essa história limpa. Ele vai lá, muito feliz. Senhor Pado abre a porta e ele vai dizer: Oi, Capitu tá em casa? Eu queria conversar. Ele diz que ela tá sentada numa penteadeira, penteando os cabelos. Capitu tá lá, muito feliz, penteando seus cabelos. Hoje que eu preciso da Cláudia aqui pra fazer a encenação, ela não tá, né? Penteando seus cabelos. E o Bentinho diz pra ela: Olha pra mim. E ela não vira pra ele. Ela tá de frente pra um móvel e ele tá, tipo, aqui atrás, assim, ó. E ela continua penteando o cabelo. E ele baixa o corpo dela. Peraí, tem uma coisa boa pra fazer uma encenação. Boa é uma palavra forte, tá? Retiro o que eu disse. Eu ia pegar minha pelúcia de pinguim, mas ela tá muito alta, eu não alcanço. Ele puxa o corpo dela pra trás e faz ela olhar pra ele, assim, ó. E eles se olham, ele fica olhando ela de cima, e ele para. O mundo ao redor dele para. E ele vai dizer que ela não tem olhos de dissimulado. Ela tem olhos e ele não sabe responder. Ele só sente que ele é sugado pra dentro dela. E daí ele vai dizer que a Capitu não tem olhos de dissimulada. Ela tem olhos de ressaca. Ele associa a ressaca do mar, que a gente chama de repuxo, que ele sente quando ele olha pra dentro dos olhos dela, ele é engolido pra dentro. E eles dão uma bitoquinha. Desde então, eles começam a ficar juntos, namoradinhos, coisa mais amada. E eles só esqueceram que o Bentinho tem que virar padre mais cedo ou mais tarde. Eles armam um plano. Quando o Bentinho for pro seminário, o Bentinho vai muito mal no seminário. Ele vai ser dispensado por não ter aptidão para ser padre. Que daí ele vai ter ido até o seminário, vai ter prestado o seu serviço, ele só não era apto para isso. Ó, que tristeza. O Bentinho, em determinado momento, vai pro seminário e lá ele conhece um amigo, um menino chamado Escobar. Ezequiel Escobar. Eles ficam muito amigos. Muito amigos, muito amigos, muito amigos. Em um feriado, eles são liberados do seminário para passar uns dias com a sua família. Só que a família do Escobar mora muito longe. Então o Bentinho oferece a casa dele pro amigo e junto passar o feriado. Quando eles chegam, a Capitu vai lá, lépida, fragueira, serelepe, pimpona, correndo, e vê que o Bentinho tá com alguém. E o Bentinho dá muita atenção para esse amigo. Daí a Capitu meio que vai lá e pergunta, tá, e aí, hein? E o nosso plano, a quantas anda? E o Bentinho meio que não dá muita bola. O Escobar é super querido com a Capitu, mas ela tem ciúme. E vê que o Bentinho tá muito, muito aproximado desse amigo. Um tempo passa e os dois são dispensados do seminário por inaptidão. O Bentinho vai casar com a Capitu um tempo depois. E o Escobar vai casar com uma moça chamada Sancha. O casal Ezequiel Escobar e Sancha vai ter uma filha menina, a qual eles vão dar o nome de Capitu. E, alguns anos depois, o Bentinho e a Capitu vão ter um filho chamado Ezequiel, que é o nome do primeiro nome do amigo, tá? Eles são muito amigos, eles são muito família, eles são muito brothers. Aí eles marcam de fazer uma viagem juntos para a Europa. Mas alguns dias antes deles viajar, o Ezequiel Escobar está na praia e resolve nadar. E ele nada muito. Olha como nada. E ele morre afogado. No velório
Bentinho percebe que a Sancha chora muito, mas que a Capitu parece em estado de choque e que ela fita o corpo com olhos de viúva. Que ela não tá surtada que nem a Sancha de desespero, mas que ela parece estar mais sofrida, que ela parece estar em total estado de choque, atônita. E ela olha pro corpo como quem olha para um amante. Daí para frente no livro, o Bentinho vai surtar completamente na batata frita dele, tá? Ele vai começar a ter muitos ciúmes inexplicáveis, coisas que só os divertidamente dele explicam, e que a Capitu nunca consegue explicar o que ele quer, porque não tem nada para ela, não tem nada, e ele fica tendo pequenos surtos sozinhos. Um dia a Capitu vai comentar, inclusive com o marido, como o filho Ezequiel, sempre que eu chamar de Ezequiel, é o filho, Escobar é o amigo, tá? Que o Ezequiel tem um olhar engraçado, que parece que ele vê dentro das pessoas. E que a única pessoa que ela já tinha visto ter esse traço era o Escobar. E o Bentinho pensa, óbvio, né? Tal pai, tal filho. Então ele meio que começa a entender que ele foi traído, claramente, que o guri não é filho dele e que a Capitu nunca amou ele. Vozes, tá? Ele não tem comprovação nenhuma disso. Ele, no surto dele, resolve um dia que ele vai se matar. Porque ele pensa que ele não tem por que viver. Se a mulher que ele sempre amou não ama ele, traía ele e a vida dele toda é uma mentira. Só que daí ele, nesse teto de se matar, ele vai num lugar lá, compra um veneninho, coloca numa xícara de café. Minha xícara de café, tá? Ele vai lá e bota numa xícara de café. Ele está aqui tomando o café dele, larari, larará. O menino entra correndo. Ele olha pro guri e pensa, eu não tenho por que me matar. Eu não fiz nada de errado. O que fez de errado foi ela. Ela que tem que ser punida. Ele olha pro guri. Toma aqui. Já não tá entendendo nada. Ele diz, eu não quero, tá frio. E ele diz, não, mas toma, toma. Olha que gostosinho o café do pai. Toma, 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 toma. O guri fica meio que olhando pro pai sem entender nada. Vai tomar. Quando o menino vai pôr na boca, ele tem um acesso de realidade, entendendo que ele vai envenenar o próprio filho. Dá um tapa no copo. Com muita força. O menino sai correndo, chorando, né? Por motivos de... Ele apanhou do pai, de graça. E a Capitu entra no quarto, tipo... Tá aí, irmão? Tá muito louco? Perdeu a noção? O que tá acontecendo? Eles discutem e no meio da briga, a Capitu faz o quê? Ela baixa os olhos e olha pro lado. No lado tem uma foto do Bentinho, do Ezequiel, da Sancha e da Capitu. E o Bentinho entende que essa olhada dela pro lado, essa busca por acalanto, por calma, ela buscou na imagem do Escobar na foto. Então ele vai dizer pra gente que do silêncio em vão fez-se a confissão, que ela em total silêncio, ao olhar para a foto, confessa para ele que traía ele. Vozes, tá? Eles ainda vivem um tempo juntos. E aí vem o ponto que eu queria comentar com vocês. Ele, inclusive, vai assistir o Grande Otelo. O Grande Otelo é uma peça em que tem como um dos seus grandes pontos uma traição que não existe. O príncipe acha que é traído. Um dia ele vai no quarto do cavaleiro e encontra um lenço da esposa no chão. E tem como certeza que a mulher trai ele. Ele vai lá, mata ela e descobre depois que ele não foi traído. Que foi tudo armação. O que o Bentinho deveria entender disso? Ah, então a Capitu não me trai, né? Pô, às vezes a gente vê pelo em ovo. Não, ele sai de lá com mais certeza que a Capitu trai ele. Eles se separam. O Bentinho viaja com a Capitu e com o filho para a Suíça, mas volta só ele. A esposa fica lá. Os anos passam, ele permanece sozinho e ele vai dizer pra gente que a Capitu, assim como na Suíça morreu, lá foi enterrada, tá?
Então, eles se separam, Capitu fica na Suíça e lá ela morre. O filho deles, anos depois, vai se tornar arqueólogo e ele vai receber a notícia, através de alguns amigos do filho, de que eles foram fazer uma expedição em Israel e o menino morreu de febre tifoide, tá? Então, o livro termina com o Bentinho, já velho, reconstruindo a casa de infância, que era a casa onde ele cresceu, do lado da Capitu, que ficava num lugar chamado Rua de Mata Cavalos, no bairro do Botafogo. Então, ele tá velho, sozinho, se muda pro bairro do Botafogo, compra um terreno e manda reconstruir exatamente a casa que ele tinha na infância. E de agora ele tá sozinho e ele reflete o fato de que a vida dele foi muito triste. Entendido? É isso a história. Qual é o ponto positivo? Tem um outro livro que é literalmente essa história, tá? Aqui a gente basicamente vai ter o teto. Tá, professora? E no fim, o Capitu traiu ou não traiu? Não faz a menor diferença. O livro não é sobre isso. O livro do Machado era sobre o fato de que nós somos hipócritas o suficiente para ouvir somente um lado da história e dar juízo de julgamento sobre alguma coisa que a gente não conhece. Era uma crítica social. Porque, tipo, se eu chegar lá pra Madre e dizer, bah, Madre, vou me separar da Cláudia, porque a Cláudia me traiu. A Cláudia é uma otária. A Madre vai dizer, bah, não, vacilona, ridícula. Ela não sabe se é verdade. Ela não sabe o que aconteceu. Ela não sabe o que eu fiz pra Cláudia. Então, ela só vai partir do pressuposto de que porque eu contei pra ela uma parte da história em que eu sou uma vítima, eu não teria por que estar mentindo pra ela, já que eu sou amiga dela. É meio que isso a história. O Bentinho é um advogado contando pra gente uma história que era pra ser da vida dele, mas que tudo gira em torno da Capitu e a gente só tem a versão dele da história. Então a gente, na verdade, nunca poderia dizer se ela traiu ou não. Mas a gente pode dizer que as pessoas são hipócritas o suficiente para achar que poderiam decidir se sim ou não, sem saber o que realmente aconteceu. Ok? Seguindo o baile, peraí que eu vou pegar o carregador do notebook. Enquanto isso, vocês dão sem lambada, tá? Bom dia. Tá fazendo 8 graus na minha cidade, sabe? Essa semana nevou. E eu não lido muito bem com frio. O pessoal de Passo Fundo vai lembrar o quão bem eu lidei com o frio ano passado. Então imaginem agora que eu tô vivendo num lugar que neva. Como eu estou me divertindo e vivendo muito feliz com isso, tá? Só para deixar esse comentário aberto. Vozes Guardadas é um livro da atriz, cantora, escritora, poetisa e jornalista Sauninha da Poli. Quem viveu sabe, hein? Nada mais gostoso que ter uma aula comigo, né, às 7 da manhã, com 2 ar-condicionados ligados no 30. Pá, era gostoso. Saudades. A Elisa Lucinda é uma atriz famosa, tá? Que Covid, que nem o Covid aguentava conseguir sobreviver dentro daquela sala que deixava o forno. Nem a bactéria do Covid aguentava. Ela é uma atriz famosa, ela tem contrato com a Globo nesse momento, se não me falha a memória. Ela, além de atriz, é também escritora. Ela é uma poetisa muito importante por retratar a veracidade da existência de uma mulher negra, mas ela coloca várias perspectivas sobre ser uma mulher negra, né? Porque ela é nascida uma mulher negra dentro de um grau de vulnerabilidade e que se torna uma mulher negra bem-sucedida, famosa, premiada, tá? O livro foi publicado em 2016 e ele foi selecionado 11 anos de poesia dela. Então, tipo assim, chamaram ela para fazer um livro, separaram eles
em 2 tópicos, né? E disseram pra ela, cara, o que tu escreveu nos últimos anos? Ela disse, eu escrevi um milhão de coisas. E eles, então escolhe aí algumas coisas que tu gostaria de publicar. E ela escolhe uma linha muito grande de poesias, tá? E ela brinca que o livro se chama Farra dos Inéditos, porque ela passa esses 11 anos trabalhando entre a televisão e 2 projetos de teatro. Então, por isso ela não conseguiu publicar nada. E aí, quando ela publicou de uma vez só um livro de quase 600 páginas. Então, é um livro bem grande para um livro de poemas, tá? Eu acho que o mais parecido que eu tenho aqui, desse tamanho de poemas, é a leitura obrigatória da URGS, Coral e Outros Poemas, da Sofia Breiner Andressen, tá? E ainda assim tem 300 páginas. A obra é dividida em 2 partes, que inclusive às vezes são vendidas em volume 1 e volume 2. Se chama parte 1, Jardim das Cartas, e a parte 2, O Livro dos Desejos. O Jardim das Cartas tem, entre os poemas, algumas cartas que ela escreveu para amigos, e o Livro do Desejo tem uma base progressiva de poesias, de coisas mais tristes para coisas mais poderosas e mais fortes, tá? Ela tem uma poesia bem significativa, porque por ser um público marginalizado, a gente normalmente tem a expectativa de ser uma poesia ou muito direcionada ou um pouco retraída, para evitar problemas, né? Para evitar um alto grau de rejeição. E ela não, ela vai falar sobre sexualidade, ela vai falar sobre sexualização, ela vai falar sobre escravidão, ela vai falar sobre bastante coisa. Então é muito importante vocês terem em mente que a Elisa Lucinda é uma mulher negra contemporânea, ainda em atividade, mas que vai se colocar como uma mulher de 60 anos no mundo. Então, ela tem uma fase mais pregressa, algumas ideias em que ela apresenta as coisas com maior cautela, e em alguns outros momentos, como uma mulher mais contemporânea, que se posiciona de maneira forte e firme, tá? Os poemas dela são bem simples. São poemas contemporâneos, então eles não precisam seguir uma regra de métrica, nem de ritmo, nem de estética obrigatória. É uma coisa meio Drummond. É verso branco, é verso livre, tem uma ritmalização marcada pela fonética, não pela contagem silábica. Então é uma coisa mais de boas, tá? Ele é um livro mais pós-moderno mesmo. Se não gostar mais de mim, não me responda nada, não me diga nada. Não quero que fiquem gravadas as palavras do não querer se não gostar de mim. Ninguém precisa saber, nem eu. Se não gostar de mim, seja breve, seja zen. Silêncio de yoga e siddhartha. Mas se ainda sonhar comigo, por favor, meu amor, devolva essa carta. Então, a gente tem intertextualidade. Siddhartha, é Siddhartha Gautama, formador das religiões orientais, né? E ela vai falar de maneira super simplista. Percebam que apesar de a gente ter uma referência bem forte intertextual, são palavras simples, referência cotidiana, um tema básico, não é um tema, transcendência da vida humana. Não tem ritmalização, apenas a gente tem a fonologia, o processo de falar como base para ritmo de leitura. Rima não obrigatória, tá? Nasceu diante de mim sua presença, seu texto que eu adoro, o sotaque carinhoso que eu amo, tua voz de encantamento, o timbre que chama, minha fé me agita meu compasso, teu cheiro que só você tem, tão gostoso o toque, a pele, o contato, você dentro de mim o maravilhoso fato, criativo jeito, divertido e charmoso estilo, passo a passo. Chegou, realizou a história, como se fosse esperado, um destino, uma sorte, um encontro marcado. Agora olha eu aqui atordoada, envolvida numa história bizarra, sem saber como sair dela, sem saber direito como nela entrei. Sonhei? Não. Pior, eu te inventei. Então ela vai falar aqui, né, sobre
uma vida com uma pessoa maravilhosa, em que tudo que nela é perfeito, em que o toque, a forma, a maneira como aquilo chegou, é tudo incrível. Parece um sonho, só que é muito pior. É invenção. O que ela quer dizer com isso? Que muitas vezes, figura de alguém ela é perfeita. Figura de alguma coisa é exata. É tudo o que tu procurava. Mas, às vezes, não é aquilo a verdade. Às vezes, aquilo é apenas fruto do que tu inventou. Tá? Já diria Marília Mendonça, né? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Madrugada, ninguém sabe de mim. Ninguém sabe o que penso. Ninguém sabe de nada. Sou da esgrima da palavra. Valente espadachim em pensamento. Nada pode me deter. Nem eu. Enfim, por isso penso em você, escondido em mim. Então ela vai dizer, é madrugada e ninguém sabe o que eu penso. Então, ninguém tá vendo o que eu tô pensando. Então, eu posso pensar em qualquer coisa. E eu tenho o poder da palavra. Então, eu posso escrever o que eu estou fazendo e não necessariamente o que eu estou pensando. Eu sou valente espadachim só em pensamento. E dentro do meu pensamento, ninguém pode dizer nada. Eu posso pensar o que eu quiser. Por isso, eu te escondo dentro de mim para poder pensar em você. Eu não vou falar que eu penso em ti. Eu tenho uma coisa muito maior. Eu tenho os meus pensamentos, onde eu posso te guardar e pensar em você do jeito que eu quiser. Percebam que as temáticas são simplórias, sentimentalistas, que mostram desejo, mostram anseio, mostram palavras simples. A ausência de rima é uma poesia muito fácil, tá, gente? Não se preocupem tanto nisso. O poema é muito bom. Um dia, quando eu não menstruar mais, vou ter saudade desse bicho sangrador mensal, que ainda sou, que mata os homens de mistério. Vou ter saudade desse lindo aparente impropério, desse império de gerações absorvidas, desse desperdício de vidas que me escorrega agora, mês de maio. Ensaio. Nesse dia vou querer a vida com pressa, menos intervalo entre uma fase e outra, menos respiração entre um fato e outro, menos intervalos entre um impulso e outro, menos lacunas entre a ação e a causa. E se Deus não entender, rezarei. Menos pausa, meu Deus, menos pausa. Então ela vai fazer, como ela é uma mulher já acima dos seus 50 anos, né? Ela vai fazer uma reflexão sobre a menopausa. E ela vai dizer que o dia que ela parar de menstruar, ela vai até sentir falta disso. E ela vai dizer, né, desse impropério, que é uma coisa que a gente não pode sair falando por aí. Ai, tô menstruada em qualquer lugar. Porque as pessoas acham, ui, feio, muito errado falar que tá menstruada. Dessas gerações absorvidas, né? Óvulos não fecundados. Desperdícios de vida que me corre, minha de mãe. Então, ela vai querer a vida com mais pressa, porque ela vai perceber que metade da vida já passou, né? Quando ela entra na menopausa, ela já tá acima dos 50. E ela vai pedir menos pausa, que é uma forma engraçada de fazer uma relação com a palavra menopausa. Então vejam a relação de um cotidiano feminino, de uma coisa que não é muito comum a gente ver poemas sobre menstruação, mas que ela aborda de uma fase, de uma forma bem leve e bem tranquila. Deus da parecença que nos costura em igualdade, que nos papel carboniza em sentimento, que nos pluraliza, nos banaliza por baixo e por dentro. Foi este Deus que deu destino aos meus versos. Foi ele quem arrancou deles a roupa de indivíduo e deu-lhes outra de indivíduo, ainda maior, embora mais justa. Me assusta e acalma ser portadora de várias almas, de um som comum, eco, ser reverberante, espelho semelhante. Ser a boca, ser a dona da palavra sem dono, de tanto dono que tem. Esse Deus sabe que alguém é apenas o singular da palavra multidão? É mundão. Todo mundo beija, todo mundo almeja, todo mundo deseja, todo mundo chora, alguns por dentro, alguns por fora. Alguém sempre chega, alguém sempre demora. Deus que cuida do não desperdício dos poetas, deu-me essa festa de similitude. Bateu-me no peito do meu amigo, encostou-me a ele, em atitude de verso, beijo e umbigos, extirpou de mim o exclusivo. A solidão da bravura, a solidão do medo, a solidão da usura,
solidão da coragem, a solidão da bobagem, a solidão da virtude, a solidão da viagem, a solidão do erro, a solidão do sexo, a solidão do zelo, a solidão do nexo. Deus, soprador de karma, deu de ser aparecida, aparecida. Santa puta criança, deu de me fazer diferente, para que eu provasse da alegria de ser igual a toda a gente. Esse Deus deu coletivo ao meu particular, sem eu nem reclamar. Foi ele o Deus da par essência, o Deus da essência par. Não fosse a inteligência da semelhança, seria só o meu amor. Seria só a minha dor. Bobinha e sem bonança, seria sozinha a minha esperança. Então ela vai dizer que Deus deu a ela o direito de falar a voz de todos. Se ela não fosse parecida a todos, de nada valeria a poesia dela, porque a gente não se identificaria. Então ela recebeu como direito, como poder, a capacidade de ser para mais do que sozinha em esperança, ser coletivo, tá? Remeta-me os dedos em vez de cartas de amor que nunca escreves e que nunca recebo. Passeio em mim estas tardes que parecem repetir o amor bem feito que você tinha mania de fazer comigo. Não sei, amigo, se era o seu jeito ou de propósito, mas era bom. Sempre bom, e assanhava as tardes. Refaço o verso que mantinha sempre tesa a minha rima, firme e confirme o ardor dessas jorradas de versos que nos bolinam, os dois a dois. Pense em mim, me visite no correio de pombos onde a gente se confunde. Repito, se meta na minha vida outra vez. Meta, remeta. Então ela vai falar ali, né? Que ela prefere o toque, ela prefere a verdade, a cartas de amor que ela nunca recebeu. O que ela quer dizer? Que ela prefere o físico verdadeiro do que o sentimental mentiroso. Essa é a Elisa Lucinda, atualmente, essa foto do ano passado, na verdade, né? E a capa do livro ao lado, tá? O livro é bem grande, é bem longo, mas todas as poesias seguem essa linha, tá? Poesias leves, cotidianas, que trazem entre essas temáticas uma realidade feminina, uma realidade cotidiana, sentimentalismo e a questão da negritude e da feminilidade. Ok? Poncia Vicêncio. Poncia Vicêncio é um livro bem complicado de ler. A gente não sabe exatamente quando o livro se passa, exatamente onde ele se passa. Tem alguns personagens que a gente não sabe exatamente quem eles são. E a gente tem um narrador em discurso indireto livre. Então, o narrador está falando e no meio, às vezes entra uma fala de uma personagem, depois o narrador segue falando, tá? São 47 capítulos sem título e sem numeração. A gente só sabe que é um novo capítulo porque eles são marcados em negrito, tá? A gente entende só que o livro se passa pós-período da abolição, mas ele está mostrando para a gente uma cidade interiorana que, por sua vez, ainda vive sobre os reflexos da escravidão. Então a gente entende que não faz tanto tempo assim que a escravidão foi abolida e que é um lugar escondido o suficiente para as coisas continuarem do jeito que elas eram, tá? Isso vai mostrar um pouco daquela crítica clássica do Brasil ter feito a abolição para inglês ver, né? Que foi feita a abolição sem se preocupar com as pessoas, sem se preocupar como elas seriam atendidas e se seriam atendidas. Poncia Vicêncio vai contar uma história de 3 personagens. Poncia Vicêncio, Luandi Vicêncio e Maria Vicêncio, tá? Ela é feita de forma não cronológica. Então a gente tem assim, ó, tu tá andando na história e ele vai te contar o que tá acontecendo no dia da Poncia, tá? Poncia, tá, lá.
Chegou a noite. O próximo capítulo volta e busca o Luandi. Só que daí o Luandi vai viver todo aquele dia. Agora a gente vai ver o que o Luandi estava fazendo durante todo aquele dia que a gente já viu da Ponciá. Tá? Noite. Agora os dois estão em mesmo tempo. Próximo capítulo vai voltar e buscar a Maria. Então, se a gente vê correr o mesmo dia 3, 4, 5 vezes. Por quê? Porque eles estão indo de um lado para o outro, né? Eles estão vivendo, só que eles estão vivendo separadamente. Então, nós não temos uma relação direta entre eles. Tá? Daphne bem no horário. O livro vai trazer pra gente algumas temáticas, que é principalmente a relação de vida dessas pessoas negras, né? A forma como a escravidão acaba e não dá suporte para essas pessoas, e como, de alguma maneira, a gente mantém a supressão das pessoas, mesmo sem a necessidade da escravidão. Essas pessoas ainda são colocadas diante da pobreza, diante da necessidade e diante de trabalhos extremamente análogos para apenas suprir a necessidade dos brancos. As provas utilizam essas palavras: diáspora africana, que é a tentativa de libertação, né, dessas pessoas negras, trajetória de formação, porque a gente acompanha um personagem desde a infância dele até ele se tornar adulto, então a gente vê ele se formar como pessoa, memorialismo, que é o fato de que eles lembram das coisas durante a narrativa, e narrativa circular, porque a gente corre um dia, de novo, parece que a gente está sempre vivendo o mesmo dia, mas é porque a gente tem que fazer um deles por vez, tá? O livro em si não tem muita história, tá? Isso é uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente. A gente tem uma família que era escrava da família Vicêncio. E isso já é um grande problema. A Ponciá, desde criança, diz que não gosta do próprio nome, que não reconhece no próprio nome. E todo mundo acha que ela está falando do Ponciá. Mas é uma crítica ao fato de... Tá? O livro vai começar contando a história do avô, vô Vicêncio, que era um escravo, viveu a lei do ventre livre, mas viu seus filhos nascerem e ainda viverem como escravos. Perdendo a esperança do fim da escravidão, uma noite o avô surta e resolve se matar, matar a esposa e os filhos. Ele consegue matar 2 dos filhos, matar a esposa, até que um dos filhos reage, impede que continue os ferimentos, mas o vô termina com um braço amputado. O filho que sobra é o que a gente chama de pai, tá? É o pai da Ponciá. Ele vai trabalhar na fazenda. Tá. Todo mundo? Vou trazer pra cá porque... Ah, tá. Entendi. Com qual internet que eu tô? Tá. Bom, vamos indo qualquer coisa. Vou indo mais devagar e vocês me avisam se der muito ruim, tá? O vô fica cotoco, que eles chamam. O vô perde essa parte toda do braço, tá? Ele anda sem um bracinho. E a menina imita ele.
A menina esconde o braço pra trás e anda assim como se ela não tivesse braço. E a Ponciá vai dizer que ela não se identifica com o próprio nome. Por causa da questão do Vicêncio, que ela não se identifica como Vicêncio, ela não é da fazenda. Ela não é mais uma propriedade, tá? Certo dia, o que a gente descobre? Que a mãe, Maria, e a Ponciá ficam em casa fazendo instrumentos em barro, potes, jarras, xícaras, copos, para vender. E o pai e o irmão vão trabalhar na fazenda. Então, mesmo não sendo mais escravos, eles ainda trabalham para o fazendeiro, que era o dono dos escravos. Eles trabalhavam normalmente 6 dias e voltavam 2. Passam-se 8 dias e eles não voltam. No 9º dia, volta só o irmão. Ele vai contar para a família que o pai morreu de exaustão trabalhando. A Ponciá entende que aquilo ali não é para ela e resolve que vai se mudar para a cidade. Que cidade? A gente não sabe, tá? Ela só diz que ela vai para a cidade. Ela vai pegar um trem e vai para a cidade. Para melhorar de vida. E depois ela volta e busca o irmão e a mãe. Ela vai embora. Vai para a cidade e antes de ir, ela resolve conversar com uma vidente. Ela não é bem vidente, tá? Mas pense nela como uma vidente. Ela conversa com essa mulher, o nome dela é Nenguacaindé. E ela vai, tipo, perguntar, tá, como é que vai ser o meu futuro? E a mulher diz, olha, eu vejo um futuro unido, mas com grandes separações. Ela pensa, tá, então a gente vai se separar, mas em algum momento eu vou me unir à minha família de novo. A família tem medo de deixá-la aí, porque acham que ela carrega a herança do avô, porque o avô era louco. E ela é meio esquisita. Ela fala sozinha, ela pensa sozinha, ela imita o vô Cotoco e tudo mais. Ela vai embora para a cidade, chega na cidade e ela percebe que não é nada que ela imaginava. Ela ganha da vidente lá um papelzinho de um endereço de uma pessoa que a mulher conhece, que já vive na cidade e saiu lá da fazenda Vicêncio, que talvez possa ajudar ela. Só que ela não sabe ler. Ela para uma pessoa na rua e pede para a pessoa ajudar ela. A pessoa pergunta o que ela tá fazendo e ela diz que ela veio buscar uma vida melhor. E a mulher diz que ela consegue ajudar ela, que ela conhece uma pessoa que contrata várias empregadas para casa de pessoas ricas e brancas. Então ela começa a morar tipo numa pensão e trabalhar com essas outras empregadas para as pessoas. Volta. Lá na fazenda, o Luandi continua trabalhando, e ele vê que aquilo ali não dá futuro. Passa um tempo, eles não recebem notícias da Ponciá, e ele acha que a guria não conseguiu fazer nada. Ele vai olhar para a mãe e vai decidir que ele vai para a cidade. Encontrar a irmã. E depois vem buscar a mãe. Ele também vai lá na vidente, e a vidente diz que vê a mesma coisa. Grandes separações e uma união. Ele põe na mala dele 2 camisetas, um canivete e uma calça. Só que é uma mala de papelão. Ele chega na cidade e no primeiro dia chove muito. E a mala de papelão dele arrebenta. E ele meio que, tipo, deixa as roupas de lado e fica só com um canivete no bolso e uma camisa na mão. Um guarda vê ele na estação de trem e aborda ele.
E ele é um homem negro, sem nada, com um canivete. E ele vai preso. E ele começa a conversar com esse cara. O nome do cara é Nestor, tá? Soldado Nestor. E ele começa a trocar uma ideia com esse cara e ele fala, tipo, tu me prendeu porque eu sou preto, mas tu também é preto. O cara fala, mas eu sou preto, mas eu sou estudado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro. Quem? Né? Fecha essa conversa nisso. O Luandi pergunta pro soldado como é que faz para virar soldado. O soldado vai dizer que antes seria de bom tom que o Luandi aprendesse a ler. E daí ele faz uma oferta, ó. Tu fica trabalhando na limpeza aqui e eu vou te ajudando a estudar. E aí, com o tempo, tu vira soldado. O que tu acha? Show. Volta. Vamos lá na mãe Maria. A mãe tem vontade de ir pra cidade procurar os filhos. Ela vai lá na vidente e a vidente diz: não vai. Não é o momento. Tem coisas que eles têm que viver e aprender. E o momento certo, o destino vai unir vocês. A mãe pensa: suave. Ela resolve que ela vai andar de fazenda em fazenda vendendo os potinhos dela. Porque ela não tem mais por que ficar ali na fazenda, já que ninguém mais trabalha na fazenda, então não tem por que viver na fazenda. Ela pega todas as coisas dela e deixa para trás só um baúzinho da Ponciá. E ela vai vivendo, vivendo, vivendo. Tempo passa, a Ponciá se casa com um homem que é pedreiro. Ele trabalhava na frente do lugar em que a Ponciá limpava, né? E eles se casam. E a Ponciá vai ficando muito infeliz nesse casamento. Ele bebe, ele bate nela e ela perde muitas gestações. Ela engravida e perde o bebê, engravida e perde o bebê, ou o bebê nasce e morre. E o marido cada vez vai ficando mais irritado, dizendo que escolheu uma mulher imprestável. Ponciá vai entrando numa espécie de depressão, ela fala sozinha, ela canta sozinha, ela se sente triste o tempo todo, e ela fica pensando o que ela vai fazer. E ela decide voltar para casa. Ela pega as coisas dela, vai até a fazenda, chega lá e encontra a casa vazia. Só que ela vê que a panela de barro não tá ali, a panela de fazer as coisas com barro. E daí ela pensa, tá, minha mãe foi embora. Porque se ela tivesse morrido, estaria tudo aqui. E ela não iria embora sem a panela de barro. Então tá tudo bem. Ela ficaria uns 2 dias, abre aquele baúzinho dela que a mãe deixou para trás, tira as coisas que tem dentro, vai lá conversar com a vidente, e a vidente diz: não, tu tá certa, tua mãe tá suave, tá tudo bem, pode voltar. Ela volta lá na cidade para viver a vida dela. Volta. O Luandi, passou um tempo, ele começa a ficar muito amigo daquele soldado que tá ajudando ele, o Nestor. E um dia o Nestor resolve ensinar umas coisas diferentes para ele. E o Nestor leva ele numa zona para ver umas prostitutas. E ele se apaixona por uma prostituta. E o Nestor vai dizer pra ele: bah, cara, tu conseguiu errar feio. Tem muita coisa que a gente pode errar na vida. Mas gostar de prostituta é complicado. Só que a prostituta vai gostar dele também. E eles vão meio que fazer um acordo. Ele diz pra ela que ele vai ir pra casa, buscar a mãe dele, vão procurar a irmã dele e depois ele vai tirar a prostituta da zona. Só que a prostituta tem um cafetão que não tá curtindo muito essa história. Nem a história da. Nossa, foi a bateria de uma. Nem a história da guria tá querendo deixar a zona, nem dela tá se apaixonando por um homem e não querer trabalhar mais. O Luandi vai. O nome dessa menina que ele se apaixona é Belisa, tá? Ele vai, começa a trabalhar muito, a se preparar muito para conseguir uma grana para trazer a mãe para a cidade e depois tirar a Belisa da zona. Ele finalmente vira soldado, de verdade. E ele pede ajuda
pro soldado para ele escrever num papel qual o endereço dele. Para caso ele encontre alguém que viu a irmã dele. O soldado vai lá, escreve no papel. E ok. Luan volta lá para a fazenda e encontra a casa vazia. Mas também percebe que a panela de barro não tá ali. E também percebe que o baúzinho não tá mais com as coisas. Então que a Ponciá esteve ali também. Ele fica esperançoso que tá todo mundo bem, mas fica triste que não encontra ninguém. Vai lá conversar com a vidente e a vidente diz: "Ah, que bom que tu virou soldado e tudo mais. Mas lembra que a tua missão é encontrar a tua irmã. Esses teus planos aí que tu quer juntar essa guria, juntar tua irmã, tua mãe, lembra que tu tem que juntar tua irmã junto." E ele diz: "Não, suaveira. Tamo junto, é nóis." Ele deixa com a vidente o papelzinho para explicar onde ele mora, caso a Ponciá volte ali. Ele volta para a cidade e ele descobre que o cafetão matou a Belisa, tá? Ele fica surtadaço e tal, mas o soldado controla ele, porque ele diz que agora ele é um homem direito e não pode resolver mais as coisas na porradaria e tudo mais. Volta, vamos buscar a Maria. A Maria, depois de muito passear por todas as fazendas, volta e vai lá conversar com a vidente. A vidente diz para ela que finalmente o destino está pronto e que agora ela pode ir lá encontrar os filhos. E entrega para ela o papel do menino. E logo depois a vidente morre. A Maria arruma essas coisas e vai para a cidade. O Luandi tirava a guarda, cuidava, da estação de trem. Mas aquele dia ele pede para trocar de lugar com o Nestor, porque ele quer ir procurar a irmã. A Maria chega na estação e vê o soldado e mostra o papel para o soldado. E o soldado ri e reconhece a própria letra. E diz para ela que vai levar ela até o Luandi. E leva ela até a delegacia. E a gente já juntou dois personagens. Falta Ponciá. Entendendo que o destino já está agindo, o Luandi passa a ficar todos os dias e todas as noites na estação. E num dos dias, ele encontra a irmã, querendo voltar para casa. E nós juntamos toda a família no final. Tá? Eles vão acabar voltando lá para a fazenda, né? Eles não vão viver ali na cidade. A gente vai ver que eles vão estar bem unidos e felizes, mas que a Ponciá agora entende que o papel dela de imitar o vô não era ter como herança a loucura, mas era sim ter a herança da memória, tá? De se lembrar do que aconteceu. Então, o livro meio que acaba com uma vibe meio tipo felizes para sempre, mas com a gente entendendo que essa população não recebe amparo nenhum, tá? Eles vão terminar a sua história basicamente no mesmo lugar que eles começaram. Feito, gente. Por fim, Amor de Capitu. Esse livro é muito bom. Ih, gente, copiou o negócio do Poncé Vicêncio. Ignora isso aqui, tá? Deve ter copiado sem querer. Sabe qual é a história desse livro? É exatamente Dom Casmurro. É exatamente Dom Casmurro. Amor de Capitu, do Fernando Sabino, é exatamente Dom Casmurro. Só que ao invés de estar escrito em primeira pessoa, o Bentinho narrando, a gente tem um narrador em terceira pessoa. É só isso. É só isso, tá? Ele vai recriar Dom Casmurro, sendo extremamente fiel à lógica da primeira obra, mas com um narrador em terceira pessoa. Então, deixando aqueles surtos do Bentinho um pouco mais claros, trazendo pra gente uma perspectiva um pouco mais neutra sobre a narração.
Mas não tem nada mais do que isso, tá? É só isso. Amor de Capitu, do Fernando Sabino, é exatamente a história de Dom Casmurro, só que narrada em terceira pessoa, ok? É isso. Vai mudar o final, vai mudar o meio? Não. Ele não muda em nada a história. Ele só narra em terceira pessoa. Por fim não, né? A gente ainda tem mais dois. Enquanto a noite não chega, vai contar a história de três personagens só. Um casal de idosos e um coveiro. Esse livro a gente pode resumir ele de maneira bem simples, tá, gente? É um casal de idosos numa cidade em que todo mundo já foi embora ou morreu. Sobrou só eles na cidade e o coveiro. O coveiro tá na cidade porque ele prometeu que não ia sair da cidade até ele enterrar todos os sobreviventes que ficaram. E como os velhos não vão embora, ele também não vai, tá? O livro inteiro é dividido nesses capítulos que vocês estão olhando aí, ó. Adroaldo, Inocêncio Herédio, Teodoro, a Morte, Maria Rita, Heloísa, Silvério, a Noite, Teresa, Madrugada, o Pão e a Viagem. Literalmente, o livro todo vão ser os dois velhinhos conversando, e conversando, e conversando. E no fim do dia, tipo lá por umas 5 da tarde, o coveiro chega para tomar café. O coveiro fica ali, troca uma ideia com eles e vai embora, tá? O livro vai falar bastante sobre essa cidade abandonada. Ela é uma cidade que a gente entende que ela tá no interior do Rio Grande do Sul. E ela é uma cidade que não tem mais nada. Porque como não tem mais gente, também não tem mais abastecimento de coisas. Então, eles têm pouco alimento e o que eles têm que fazer render, sabe? Pra eles conseguirem viver. Senão eles não têm as coisas. Todo dia o coveiro vai lá, todo dia o coveiro vai lá, meio que pra se certificar se um dos velhos morreu, né? E os velhos não morrem nunca. E os velhos não morrem nunca. Num dos dias o coveiro não vem. Eles acham meio estranho, mas ok. No dia seguinte eles acordam, eles estão lá e nada do coveiro. E a mulher, a senhora, olha pro marido e diz assim: ah, por que a gente não vai lá visitar ele? Porque isso tá muito estranho. Isso não é normal, isso não acontece. Só que eles são bem idosos. E chegar até o cemitério para eles, que o coveiro morava no cemitério, é muito difícil. Então eles caminham, tipo, arduosamente. E chegam lá e o coveiro tá deitado na cama, todo doente, fez xixi nele mesmo, tipo, morrendo. O homem entra dentro do quarto, vê que o cara não tá bem, tapa ele, pergunta se ele quer alguma coisa. Ele diz que não. E eles falam que a senhora achou uns ingredientes e ela vai fazer um pão. Ela trouxe os ingredientes para ele comer pão, porque fazia muito tempo que eles não comiam pão. Ela faz todos os ingredientes e na hora que eles vão chamar o cara, ele tá morto, o coveiro. Eles ficam meio abalados, abatidos, sem saber o que fazer, mas morreu. Eles tapam até a cabeça dele, ficam ali comendo pão e eles escutam uma carruagem chegando. E eles acham que vieram buscar eles. Eles saem na rua, o cocheiro da carruagem é o filho morto deles. E aí o final é meio louco com eles entrando numa carruagem e andando rumo ao infinito, que é uma alegoria para eles morrerem, tá? O livro em si não tem muita coisa. Cada um desses capítulos leva o nome de alguém que eles se lembram. Porque, tipo, só sobraram eles na cidade. Eles estão completamente sozinhos e presos um ao outro. Então, um dia eles acordam e dizem assim: ah, lembra do Adroaldo? Ah, eu lembro, história não sei o quê. Ah, o que o Adroaldo fazia? Ah, lembra quando o Adroaldo casou? Ai, foi muito triste quando o Adroaldo morreu. Daí no dia seguinte, tu lembra do Inocêncio Herédia? Os capítulos levam o nome das pessoas que eles vão lembrando e de como elas morreram ou foram embora da cidade.
E o livro meio que se explica o que a gente faz enquanto a noite não chega. Enquanto a morte não vem, o que esses velhinhos e o coveiro ficavam fazendo. E no fim termina com todos eles mortos, tá? Por último, mas não menos, essa é a capa do livro, tá? E esse é o Josué Guimarães, um autor gaúcho. Por fim, mais ou menos importante, um livro de quadrinhos, escrito pelo Fábio Moon e pelo Gabriel Bá, que são dois irmãos gêmeos que ganharam vários prêmios internacionais ligados à produção de HQs. E o livro em si tem uma história muito legal, mas muito louca. Que é várias proposições de como seria a vida do mesmo carinha se ele morresse em diferentes idades. Tá? Então ele vai dizer, Day Tripper narra, não seguindo uma narrativa temporal linear, com alguns toques de fantasia, uma polêmica que circula a obra. Foi muito... Então eles vão falar que a história em si vai ter uma coisa quase fantástica, com essa tentativa de ver o que acontece se tu morre em cada fase da vida. Uma coisa que é muito importante sobre essa historinha é que ela foi acusada judicialmente de plágio. Alguns anos antes da publicação de Feliz Ano... Feliz Ano... Aniversário tá aqui. Alguns anos antes da publicação desse HQ, eles fizeram um concurso para lançar novos autores. E nesse concurso foi enviado Feliz Aniversário, Feliz Obituário, de um rapaz chamado Jefferson Costa, que foi o menino que fez os desenhos, e do Rafael Oliveira. E aí, anos depois, eles lançam um negócio muito, muito parecido, tá? De um quadrinho que eles receberam em mãos. Mas isso nunca se resolveu judicialmente, tá? Mas saibam que existem provas por A mais B de que, em teoria, essa grande obra fantástica é um plágio. O livro vai ser feito fora de ordem. Então, cada capítulo leva o nome de uma idade, que a gente sabe que vai ser naquela idade que o personagem vai morrer. Por amor a vocês, e sabendo que a gente já tá aqui há mais de uma hora, eu vou explicar mais ou menos de uma forma mais rápida como funciona cada um dos capítulos. Mas eu não vou me ater dentro da história, tá? Depois podem ler aqui que é um resuminho que eu fiz de cada um dos períodos. Ele tem 32 anos. E o nome do nosso personagem é Brás, que é importante. Também é o nome de um personagem do Machado de Assis, que também é leitura obrigatória, tá? É aniversário dele, ele tá em casa com o cachorro dele. E ele trabalha num jornal. Ele escreve os obituários. Obituários é para avisar quem morreu no jornal, né? Ele tá sentado ali e ele não consegue escrever. Ele tá cansado e ele vai pro trabalho. Porque lá ele só tem que fazer uma coisa, tipo, mecânica. Ele chega e o colega de trabalho diz para ele que morreu um artista famoso, Shlomo. E ele olha pro cara e diz assim, bah, que viagem, né? Lembra que uma vez a gente foi numa exposição no Shlomo? E ele diz, pois é. Vamos lá na rua fumar um cigarro. O nome do amigo dele é Jorge. E ele vai falar com o Jorge enquanto eles estão fumando um cigarro, que a vida deles era muito mais fácil. Quando eles eram adolescentes, eles fizeram uma viagem pra Bahia. O Jorge diz, pois é. Nossos tempos de viajantes mochileiros pela Bahia já não voltam mais, mas a vida ainda é boa. O Jorge pergunta para ele se ele vai ir ver a homenagem que o pai dele vai receber. E ele diz que ele não tá muito afim. O pai dele é uma pessoa importante, só que ele não se dá bem com o pai. Ele vai até o teatro, fica olhando o pai chegar, e um monte de gente tirando foto. O pai dele é um escritor famosíssimo, com best-sellers publicados. E ele fica olhando de longe e não tem vontade de entrar. Ele atravessa a rua e vai para um bar. Entra um assaltante e atira nele, tá? Então, aos 32 anos, ele morre em um assalto no bar do Genaro.
Capítulo 2 é o capítulo 21. Então a gente sabe que ele tem 21 anos. É antes do de cima. Ele tá deitado e ele sonha com uma mulher que parece uma sereia no oceano. Eles estão em Salvador, então a viagem que ele conversou com o Jorge, a gente vai saber agora sobre a viagem. Tá? O Jorge diz pra eles que ele só tem mais 2 dias e que ele queria curtir a praia. Eles vão até a praia e o Brás diz que vai nadar. O Brás começa a nadar, 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 nadar. E ele bate nos barquinhos. Ele sobe num dos barquinhos e vê uma menina, exatamente igual à sereia do sonho dele. O nome dela é Olinda. Ele entra no barco, eles conversam, se flertam. E a Olinda diz: por que vocês não vêm visitar o mercado de Salvador? E eles dizem: ah, vou ver com o Jorge, que eu tô com um amigo, né? Os três vão pro mercado, eles conversam e eles se dão super bem. A Olinda comenta que a mulher que o Brás sonhou não é ela, é a Iemanjá. O Jorge fica olhando os dois e viu que já deu match, fica rindo. E o Jorge diz: ô, brother, a gente tem que voltar hoje à noite. E o Brás decide que ele não vai voltar para a cidade deles. O Brás vai ficar e passar mais uma noite com a Olinda. A Olinda diz para ele que no dia seguinte vai ter uma festa. A Iemanjá. E que ela achava muito legal que o Brás fosse, já que ela apareceu nos sonhos dele. Ela disse para encontrar ele na praia, num ponto XYZ. E ele chega lá, fica olhando, tem tipo 1.000 pessoas na praia. Ele fica olhando, não encontra ela de jeito nenhum. Chega um cara e diz para ele botar as oferendas na ponta, num lugar ali do mar. E ele acha que vê a Olinda em um barco. Ele vai nadando que nem ele fez na noite anterior e ele morre afogado, tá? Capítulo 28. Então agora ele vai morrer 7 anos depois. A gente vai saber que ele e a Olinda estão se separando após 7 anos. Então, daí nessa versão ele não morreu afogado, eles ficaram juntos, se casaram. E agora, após 7 anos, estão se separando. Ele tá muito chateado. E o Jorge, que é amigo dele, vai dizer: pá, vamos assistir uma exposição do Shlomo. Lembram que lá no primeiro capítulo ele estava avisando que morreu. Ele olha um quadro e vê que a cor usada no quadro lembra Olinda. E ele se sente mal e vai embora e deixa o Jorge lá. Um ano depois, exatamente, ele tá numa cafeteria e tem uma guria sentada numa mesa. Ele senta na mesa e fica olhando para ela, ri. A guria ri pra ele e vai sair do café. Ele vai atrás dela e quando ele olha para ela, ele pensa: cara, é a mulher da minha vida. Ela atravessa a rua e ele vai correr atrás dela e uma van passa e atropela ele, tá? Com 41 anos. Olha só isso? Sim. Cada capítulo é ele em uma fase da vida morrendo, tá? Em várias idades. Agora com 41, ele tá indo pro hospital com a Ana, que é a menina da cafeteria, porque o filho dele vai nascer. O Brás tá saindo de casa correndo, tipo, ela grávida, ele pegando bolsa, não sei o que, ele diz pro Dante: Dante, cuida da casa, que é o cachorro. O telefone começa a tocar. Ele não atende, mas daí depois ele vai atender e a mãe dele diz que o pai dele morreu. Ele fica pensando o que ele vai fazer. Ele avisa a esposa que ele vai encontrar a mãe, mas que depois ele volta. Ele sai, vai pro cemitério, encontra uma meia-irmã dele, que é uma filha que o pai teve fora do casamento. Eles brigam muito e o Brás vai embora, tipo, ele não fica até o fim do enterro. Ele chega no hospital e a esposa dele já teve o filho e pede para ele um bonequinho.
que eles tinham comprado. Ele fica puto. Mas tudo bem. Ele volta pro hospital e a mãe dele tá lá e diz: Ah, o menino que nasceu vai se chamar Miguel. Tipo, a esposa dele escolheu o nome Miguel. E ela diz: Ah, além do bonequinho, tu pode fazer um favor de ir lá em casa buscar um pijaminha? E ele fica tipo, cara, que eu quero buscar pijaminha, brother. Meu filho nasceu, nem vi meu filho nascer. Pijaminha. Então a mãe dele diz, por favor, é um presente. E ele vai. Ele entra na casa da mãe dele, entra no porão e vê as coisas do pai dele. E ele começa a mexer nas coisas do pai dele e vê o livro que ele publicou na mesa do pai dele. Ele se emociona, tem um ataque cardíaco e morre. Tá? Aos 11 anos. Ele tá conversando com os priminhos dele sentado atrás de uma pedra e ele tá explicando para esses primos por que a mãe dele apelida ele de Milagrinho. Ela chama ele de Milagrinho porque ele não estava querendo nascer e durante as contrações ela alucinava de dor e alucinada ela começou a cantar. E ele diz que ele lembra de ouvir uma música e achar o caminho. Então ele era meio tipo uma criança que não conseguia sair de dentro do útero e ouviu a mãe cantar. E daí ele sai do útero e sobrevive, tá? Por isso que ele é um milagrinho dela. A mãe dele avisa, ó, criança, o almoço tá pronto, venham. Ele vai lá, come com os amiguinhos. Depois que ele tá fazendo... depois que eles arrumam a comida e tudo, ele vê que o pai dele tá distante de todo mundo, sentado embaixo de uma árvore. O pai chama a árvore de Aurora, que é o nome da esposa, o nome da mãe do Brás. Ele vai lá correndo, tipo, e aí, pai, vamos falar? E ele olha, não vai, sai fora. Eles ficam mais uns dias ali naquele sítio, o Brás beija uma amiguinha, a mãe dele conta a história inteira de como ele nasceu, e o pai continua super distante. Eles voltam para casa, um dia ele chama o pai para brincar e o pai não vai com ele. Ele sai na rua para soltar pipa, a pipa prende num fio de eletricidade, ele é eletrocutado e morre. Com 33 anos. Ele tá dentro de um lugar, de um bar, e o bar tem uma TV na lateral, assim, e eles estão dando uma notícia de que o aeroporto está muito lotado e que está lotado de atrasos e que os passageiros estão reclamando muito. Um caminhoneiro ri e diz que é por isso que ele prefere o caminhão dele, porque dele só vai precisar do volante de rebite. Rebite é um remédio que as pessoas usam para não dormir, porque ele tem indocafeína dentro dele. Só que é um remédio que ele, assim que acabar o efeito, tu apaga. Então, a gente tinha antigamente muitas notificações de acidentes com caminhões, porque a galera se chapava de rebite para fazer as entregas super rápido e depois acabavam causando acidentes, tá? Um avião que estava fazendo um trajeto do Rio de Janeiro para São Paulo cai e o braço fica o dia inteiro trabalhando, que nem um louco, porque são muitos obituários para escrever, né? Ele fica louco pensando que o trabalho dele é uma porcaria e que ele sente saudades do Jorge, que o amigo dele foi embora para uma outra cidade, nunca mais voltou, nunca mais teve notícias. Ele volta para casa, ele tá muito cansado, ele fica triste porque ele acha que o trabalho que ele faz é inútil. A esposa dele meio que, tipo, acalma ele, diz, cara, o que tu faz é importante, o que todo mundo faz é importante, teu livro vai sair um dia, fica tranquilo. Passa um mês e o Jorge liga. Que ele pensou muito depois que ele ouviu falar no acidente e que ele tinha escolhido viver uma vida que valesse a pena.
Então agora ele tava viajando. O Braz olha e pensa, cara, tu fumou maconha? Tá louco? Que viagem é essa? Agora caiu um avião e tu vai largar de tudo. Pra fazer a vida valer a pena, tá maluco? Ele pega o carro e avisa a esposa. Olha só, tô indo buscar o doidão do Jorge que resolveu que vai viver numa vibe Armandinho. Ele pega a estrada e o motorista do caminhão dorme ao volante e causa um acidente que ele morre. Aquele motorista lá do bar, tá? 38. Ele tá num avião e uma mulher pede um autógrafo. A gente entende que o livro dele finalmente saiu e que agora ele é famoso. Ele tá indo pra Semira encontrar o Jorge, que agora vive lá, doidão, né? Ele chega lá e tem um barzinho, tipo um boteco. Ele diz: Oi, tudo bom? Eu tô procurando o Jorge. Ele mostra a foto do cara. E a mulher diz que não vê o Jorge há meses. Porque ele foi expulso de todos os lugares, porque ele era um loucaço. Ele tava completamente louco. O Jorge não, o Brás não entende, tipo, como assim? O cara enlouqueceu do nada. Ela diz que os turistas viram ele numas dunas, muito louco, falando sozinho. O Brás pergunta pra onde é que é. A guria diz a direção. Ele vai andando, andando, andando. E ele encontra uma cabaninha de palha. Ele entra e o Jorge tá lá dentro, totalmente louco, com uma cópia do livro dele, um monte de papel amassado. Ele tenta conversar e não vai. E o Jorge surta e ataca ele e bate com uma pedra na cabeça dele e mata ele. Tá? Aos 47, o Miguel, filho dele, tá sentado e ele conversa com a mãe, falando que ele sente saudade das histórias que o pai contava para dormir. O Brás tá fazendo uma turnê para divulgar o novo livro dele. Só que o menino sente saudade do pai e a esposa tá super sobrecarregada, porque tem o trabalho e tem que cuidar da criança sozinha enquanto o Brás tá passeando. A esposa leva o menino para visitar a avó. E eles passam o dia lá e eles conversam sobre como o Brás é parecido com o pai, sobre como as coisas são difíceis e tudo mais. Todo dia à noite ela recebe uma ligação ou uma carta do Brás. Mas aquela noite ela não recebe nada. E ela acha estranho. Muito estranho. Passa mais um dia e ela não entende nada. Mas ele não apareceu, ele já era para ter chegado na cidade. Ela fica ali. A Ana vai levar o guri pra escola e tá chovendo. Daí ela sai meio, tipo, estabanada e deixa o celular pra trás. Quando ela volta pra casa, a casa tá sem luz, por causa da chuva. O Miguel começa a chorar depois da escola. E ela conta pro Miguel a história do milagrinho. Que o Brás estava no escuro e quando a avó cantou, ele viu a luz. No dia seguinte, a luz volta, e lembra que a gente tá falando de telefone fixo, né? O telefone volta a funcionar e ela recebe uma ligação dizendo que o Brás faleceu em uma cirurgia de emergência para remover um tumor no cérebro, tá? Esse capítulo aqui, ele é meio louco, tá? Ele é uma mistura de tudo que a gente leu até agora. Ele se chama Sonho. Ele sonha com Iemanjá, falando sobre a diferença entre as coisas que a gente imagina e as coisas que são realidade. Quando ele acorda, ele tá do lado da Ana. Eles estão tendo problemas porque ele, né, viveu uma vida aí em que ele foi um pouco negligente. Eles discutem e o cachorro acorda ele. Ele tava sonhando. Daí ele acorda. Ele discute com a mulher. E aí
Ele descobre que também é um sonho. Então, tipo, era um sonho dentro de um sonho, tá? A gente descobre que ele foi contratado para trabalhar com o obituário. Então, em teoria, isso é mais ou menos numa fase da vida dele entre os 20 e os 25, né? Que é quando ele começa a trabalhar no jornal. Ele vai tomar um café porque ele tá muito chateado. Ele entende que a Iemanjá falou com ele porque ele não tem coragem de ser escritor. Na cafeteria, uma menina reconhece ele pelo livro dele, mas ele ainda não é escritor. Na TV tem uma notícia de um acidente de avião. Corta para dentro da notícia e ele e o Jorge estão dentro do avião. Ele começa a entrar em desespero porque o avião tá caindo. Ele olha pela janela e vê as praias de Salvador. Ele percebe que ele tá sonhando e que as coisas são muito loucas. E o negócio vai misturando todas as histórias que a gente leu até agora, uma dentro da outra, tá? Sem parar, sem parar. Do nada a história é cortada. Ela acaba, tá? E a gente vai para 76. O Brás está no hospital conversando com o médico porque ele tá com um tumor no cérebro. E ele tem muita dor de cabeça, muita alucinação, que explica o sonho. E o médico diz: olha, apesar do tumor na cabeça, tu não escutar direito e ter alucinação é uma coisa normal para uma pessoa de 80 anos. O médico diz pra ele que se ele não fizer o tratamento, ele vai morrer. E ele ri e fala: há 30 anos atrás me falaram isso, que eu ia morrer. E eu tô vivo. Então a gente sabe que o Brás sabia que tinha o câncer desde os 46. Ele decide que ele não vai fazer tratamento. E avisa o maluco. Tipo, eu não vou fazer tratamento. Ele vai embora e vai lá pra chácara, aquela onde ele brincava quando era criança com o pai. Ele encontra a Ana e o Miguel chegou lá com os dois e falando que se mudou pra casa da avó. A avó morreu, a dona Aurora morreu. E o menino agora, que não é mais um menino, né? Está se mudando com a família pra casa que era da avó e do avô. E que ele disse que foi muito engraçado que o menino, o filho, menino, Francisco, escolheu exatamente o quarto que era do Brás, quando criança. O Miguel pergunta como é que foram os exames e ele diz que foi a mesma coisa. E a Ana ainda diz: foi a mesma coisa e ele não vai se tratar. Miguel insiste, ele diz que não vai fazer tratamento. Miguel diz que tá indo embora e que ele tem mais coisas para arrumar na casa. Antes de ir embora, ele abraça o pai, o Brás, e diz: olha só, quando a gente estava fazendo a limpeza da casa, das coisas da avó e do vô, eu achei uma carta. E ela é para ti. O Miguel achou uma carta do pai do Brás escrita para ele, que ele nunca leu. Ele fica pensando se ele abre, se ele não abre, se ele abre, se ele não abre, se ele abre, se ele não abre, se ele abre, se ele não abre. Fica nessas. De noite, ele olha pra Ana e diz assim: amor, pode deitar que eu vou andar um pouco na fazenda. Ela olha pra ele: vai andar de noite? E ele: sim, eu levo o candelabro. Ela diz: tá. Ele senta na beira da praia, acende 3 velas pra Iemanjá, pega algumas flores, joga elas no mar, lê a carta e lembra das palavras do pai. É apenas quando você aceita que vai morrer que consegue realmente se libertar. Aproveitar a vida ao máximo. Esse é o grande segredo. Esse é o milagre. Sua vida já não está mais nas suas mãos, assim como a minha deixou de estar desde o dia em que você nasceu. Escreva essa carta para lhe parabenizar e por admitir que você não precisa mais de mim. Então a gente entende que ele tá velho e ele pela primeira vez vai aceitar a morte após ler uma carta do pai. E esse é o único capítulo em que ele, em teoria, não morre. Tá? Por último, O Antigo Futuro, do Luiz Rufato.
Ele é um livro bem curto, tá? E ele vai falar basicamente, gente, tá? Aqui eu tenho um resumo para vocês. Ele tá dividido em 4 partes, que cada uma delas vai contar a história de um protagonista. É uma família de imigrantes italianos que moram no interior e estão indo sair do interior para ir para a cidade. E o livro inteiro vai falar, tipo assim, ó, capítulo 1 vai falar sobre a primeira geração, as pessoas que chegaram no Brasil. Capítulo 2 vai falar sobre a segunda geração, o filho desse primeiro. Capítulo 3 sobre a terceira geração. Capítulo 4 sobre a quarta geração. É só isso. Vai contar sobre exploração trabalhista, sobre a forma como as pessoas eram apresentadas a possibilidades que não existiam, sobre como houve essa colocação e subalternação da população, tá? Eu deixei aqui para vocês algumas informações mais curtas, tá? Mas de verdade, isso não é muito importante, tá? O livro é muito contemporâneo. O livro foi publicado em 2022, tá? E nada mais é do que uma crítica à exploração dos trabalhadores e a esse abuso da imigração, tá? Aqui eu deixei as 2 colocações do Rufato que são importantes. Quando comecei a estrutura de Antigo Futuro, pensei no porquê de as coisas não darem certo. O que acontece é que a gente anda e não sai do lugar. A eleição do Lula. Vamos começar 2023 como começamos 2002, há 20 anos atrás. É como se estivéssemos em uma roda. Tento discutir a questão do presente fazendo uma reflexão do passado, a partir da constatação que vivemos um passado que não passa. O que ele vai dizer pra gente? Basicamente, ele vai nos mostrar 4 gerações de uma família de trabalhadores rurais, manuais, que vão simplesmente ficar sempre sendo colocados no mesmo lugar. Sempre presos à mesma realidade. Que parece que o mundo não gira. O antigo futuro é porque a gente esperava, lá na primeira geração, que haveria um futuro. Só que ele não chega nunca. Então é a nossa antiga noção de futuro. A gente chegou no futuro. Se passaram 4 gerações. Mas a gente continua no mesmo lugar. Entendido, gente? Alguma dúvida? Você deve estar morrendo aí.